Fala galerinha, vamos falar um pouquinho sobre os agentes externos do relevo. A gente está fazendo um conjunto de aulas aqui para explicar um pouquinho da geografia física para você. E a gente já falou dos agentes internos, agora é hora de falar dos agentes externos. Se você não assistiu a aula dos agentes internos, dá uma olhada aqui que a gente tem uma playlist só de videoaulas da geografia física e também da geografia econômica, humana, para poder te ensinar um pouquinho sobre como a geografia está presente no nosso dia a dia. Bora agora falar sobre os agentes externos, mas é claro, antes de começar, já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal, para não perder nenhuma atualização, nenhuma videoaula importante para você. Vamos dar uma olhadinha então como funcionam os agentes externos do relevo na construção e na confecção, no modelamento do relevo. Pessoal, os agentes externos são diversos, tá? A gente começa falando sobre os rios, que é um agente externo importante, mas além deles, a gente tem a chuva, principalmente quando ela se dá de uma maneira mais intensa, mais forte. Países como o nosso, que é um país tropical, em sua maioria, na maior parte do território, costumam ter chuvas muito caudalosas no período de primavera-verão. Claro que tem regiões como o Nordeste, essa chuva se concentra mais entre o verão e o outono, mas, de maneira geral, nosso território é acometido por muitas chuvas e a chuva é um agente externo do relevo muito significativo. O gelo, também em algumas regiões, principalmente as mais frias, próximo aos polos norte e sul, um agente que vai modelar o relevo também é importante. O vento na sua ação eólica, que vai modelar, que vai retirar de áreas mais altas para as mais baixas, também partículas do relevo, partículas de rocha, e vão transformar como um agente externo importante, além dos seres vivos, tá galera? Existem outros além desses, mas esses são os mais significativos para a gente poder começar a falar desses agentes externos. Lembrando, pessoal, que o agente externo ele vai atuar aqui em cima, aqui na superfície terrestre, e vai ter tanto a ação de agentes que são naturais, que não tem interferência direta do ser humano, como para agentes antrópicos, o próprio ser humano transformando. São vários os processos. Por exemplo, a gente tem processo de erosão, onde há perda de sedimentos. Toda vez que eu vi essa palavrinha erosão, está pensando num processo de perda de sedimentos de uma área para outra. A gente tem a sedimentação, onde os sedimentos ou a deposição vai estar levando esse sedimento que foi erodido, que foi retirado de uma área mais alta e depositando, sedimentando numa área mais baixa. Então você tem uma área que perde e do outro lado tem uma área que vai ganhar sedimentos. Dentro disso, aqui no Brasil, por exemplo, você tem a formação de vossorocas, de bossorocas, de ravinas. O que são vossorocas? Essa formação de grandes buracos, como você vê na imagem aí do lado, de erosão causado pela chuva, pelas intempéries. Vamos lembrar que a erosão é a perda de sedimentos. Então essa área que você vê aí é uma área que está perdendo sedimentos constantes devido à chuva, nesse caso aí. Em solos onde a vegetação é escassa, onde não há nenhuma proteção no solo, que fica de maneira geral num cascalho, ele se torna suscetível ao carregamento pela enxurrada. Então todo solo desnudo, todo solo desprotegido, ele vai sofrer com um processo de vossorocamento. Então essa situação aí que a gente vai encontrar inclusive em algumas cidades brasileiras, provavelmente inclusive onde você mora, você pode observar alguns processos de vossorocamento, algumas vossorocas se formando. É um processo muito delicado, tá galera? Nós temos cidades brasileiras hoje que sofrem intenso processo de erosão, intenso processo de criação de vossorocas, e isso interfere diretamente na nossa vida. O intemperismo. O intemperismo é um agente externo importantíssimo. É um processo de degradação ou decomposição das rochas. Em aulas passadas a gente falou que as rochas estão ali na nossa litosfera, nessa crosta terrestre, e essas rochas são transformadas por agentes externos. O intemperismo é um desses agentes, tá galera? O solo é formado inclusive por fragmentos de rocha que sofreram intemperismo. Todo solo, galera, um dia já foi rocha. É uma rocha que passou por um processo de intemperismo. A intensidade interfere diretamente na formação do solo. Por isso a gente vai encontrar em nosso país, em diferentes lugares do planeta, solos mais rasos, solos mais profundos, solos jovens, que são solos que têm camadas menores, que você pode logo facilmente encontrar rocha, e camadas de solo mais maduras, onde o solo é mais profundo e você tem que escavar bastante para conseguir chegar na rocha matriz. Mas guarda aí para você, essa informação é importante. Todo solo um dia já foi rocha. Então essa rocha sofreu um processo de intemperismo que transformou, que degradou, que levou essa rocha a se transformar num solo. Continuando aí, galera, o intemperismo pode se dar de algumas formas. O intemperismo físico é a quebra, é a degradação mecânica da rocha. O agente temperatura é o mais importante. Predomina principalmente em locais onde há grande transformação, grande diferença de temperaturas, sejam elas mais altas, mais frias. Por isso, em locais mais secos e locais mais frios,
você tem um agente de intemperismo físico sendo muito importante. O intemperismo químico, do outro lado, você tem uma decomposição da rocha. É um tipo mais forte, onde a água é o principal elemento, predomina em locais mais úmidos, como é o caso do nosso território, o território brasileiro. Então, galera, há uma diferença grande entre o intemperismo físico e o intemperismo químico. O intemperismo físico, ó, degradação, quebra mecânica da rocha devido ao agente temperatura. No intemperismo químico, você tem uma decomposição da rocha, onde a água é o principal elemento. Então, vamos saber diferenciar o intemperismo que atua sobre a rocha físico, ligado à temperatura, do intemperismo químico, que está ligado à presença da água e como a água vai decompor essa rocha. Também há o intemperismo biológico, que é causado por seres vivos. Pode ser biológico, físico ou biológico químico, tá? O biológico ele não atua sozinho, ele vai atuar de maneira geral com a questão da temperatura ou com a presença de água nesse ambiente. Aqui a gente vai dar alguns exemplos. Olha aí, o intemperismo físico atuando. Perceba que a rocha ela se quebra, ela se parte, porque você tem ali grande transformação, diferença de temperatura, muito fria, muito quente. Você pode ver isso, por exemplo, no talude de ferro. Quando você tem ligas metálicas, como o talude, onde o trem passa por cima, quando está quente ele tem uma dilatação, quando esfria ele contrai. Claro que isso é uma maneira pequena, tá, galera? Claro que isso não é de uma maneira muito intensa, tá, pessoal? Mas há ali uma diferença entre o calor, entre o dia e a noite para essa liga metálica. De dia, o calor dilata aquele elemento, de noite ele contrai, ele resfria, então os elementos aglutinam novamente. Em rochas menos elásticas principalmente, isso vai provocar uma quebra mecânica dessa rocha que vai, junto com outros elementos, ser transformada ao longo do tempo. Então, lugares muito frios, como você vê na imagem aí, lugares muito secos, muito quentes, você tem uma presença de um intemperismo físico muito marcante. Aí você vê uma outra imagem de um intemperismo físico atuando. Já o químico, muito presente no território brasileiro, ele tem um agente água de maneira muito premente dentro dele, tá, galera? Então aqui em países onde chove bastante, por exemplo, você tem uma presença muito grande de intemperismo químico. O intemperismo biológico, você vê ali, ó, olha como essa planta ela está agindo sobre essa rocha, quebrando essa rocha, adentrando essa rocha, se ligando a outros fenômenos, a outros movimentos como a chuva, o calor ou o frio sobre essa rocha para alterar essa rocha. Lembrando, galera, que o intemperismo é a transformação dessa rocha, que pode ser de maneira de decompor essa rocha, pode ser de maneira de degradar essa rocha, de quebrar essa rocha, mas no final você vai transformar essa rocha que vai dar origem ao solo. Aí você tem também mais uma forma de como um ser biológico, ali a raiz da planta, vai transformar a rocha. No intemperismo, galera, esse processo de degradação ou decomposição, o solo é formado por fragmentos de rocha que sofreram intemperismo. A intensidade, como a gente já disse aqui, interfere na formação do solo. A gente fica por aqui fazendo aquele convite. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Fica ligado, daqui a pouco a gente traz mais aulas de geografia para o seu dia a dia. Obrigado, galera, e até a próxima.